Boa noite, galerinha do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Mais um dia com vocês aqui, mais uma noite, professor Márcio, para trabalhar com vocês a aula de matemática, especialmente com os alunos do primeiro ano do ensino médio noturno do nosso colégio. Hoje, dia 15 de abril de 2021. Então hoje nós estaremos aqui trabalhando com o pessoal a nossa sexta quinzena, né? Quinzena passada foi bem conturbada para nós aí, tivemos feriado, tivemos reunião, a gente teve muita pouca aula, né? Perdemos boa quantidade de aulas aí. Então o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos fechar o conteúdozinho de função quadrática vendo a parábola, tá ok? Então o que nós vamos trabalhar, galerinha? Função quadrática ou função do segundo grau. Já vimos como que eu calculo o zero raiz da minha função através da fórmula de Bhaskara. Vimos o delta como se calcula. E na aula de ontem, alguém perguntou, Márcio, e quando o delta não tem uma raiz quadrada exata? Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente calcular e depois vamos verificar como que isso se comporta na construção da parábola. Beleza? Então vamos nessa. Pega aqui comigo um exemplo. Antes do meu exemplo, para a gente calcular o zero ou raiz da nossa função do segundo grau, nós vamos utilizar de duas fórmulas que não vão mudar, ok? A primeira é o valor do delta. O delta sempre será igual ao coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o c. Ou seja, delta é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Márcio, precisa decorar? Na verdade vai ficar na V, né? A gente vai usar tanto que vai se tornar comum. Não é uma questão de decorar, é de tanto usar, você vai acabar se acostumando. Beleza? E o segundo, depois que eu calculei o delta, que é o nosso discriminante, lembra? Se ele for igual a zero, a função tem uma raiz real. Se ele for maior que zero, tem duas. Se ele for menor que zero, não tem nenhuma. Vamos escrever isso aqui? São três casos: o delta menor que zero, o delta igual a zero e o delta maior que zero. Ok? Se ele é menor que zero, ele é negativo. Toda vez que o delta é negativo, o que acontece? Não existe raiz real. A função tem raiz, ela só não é real. Nós vamos chamar de raiz complexa, ok? Lá no terceiro ano do ensino médio, se eu estiver trabalhando com vocês, a gente vai trabalhar os números complexos, tá? Que envolve a raiz quadrada de números negativos. Assunto para o terceiro ano, agora não. Se ela é igual a zero, ou seja, é nulo, possui apenas uma raiz real. Ou uma raiz dupla, tá? E quando ele é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo, possui duas raízes reais distintas. Beleza? Então, por isso nós chamamos o delta de discriminante, tá bom? Certo, calculado o delta, a gente sabe se tem ou não raiz e quantas raízes tem. Nenhuma, uma ou duas. Depois a gente calcula quem são essas raízes. Como que a gente calcula? O valor do x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. E a gente separa x1 ou x2 ou x' x duas linhas, né? Quem é o x1 linha? Menos b mais a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Quem é o x duas linhas? Menos b menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Qual que é a diferença do x1 linha para o x duas linhas? O sinal do meio. Um eu somo, no outro eu subtraio. Essa é a única diferença que a gente vai ter entre eles. Beleza? Bom, de função no segundo grau, de termos
algébricos, por enquanto é esse aqui. Depois a gente vai ver o vértice, que tem mais duas formulazinhas. Bem tranquila, tá? As fórmulas do vértice é mais importante a gente entender o que ela é do que a formulinha em si. A formulinha sempre vai aparecer, você consulta ela na hora. Beleza? Então vamos lá. Aí me perguntaram, Márcio, e quando esse danado desse delta não tem uma raiz quadrada exata? Vamos ver esse exemplo? Dá uma olhadinha, se precisar tira um print aí, anota isso no caderno, que isso aqui é importante para vocês, tá bom? Aí, dá uma pausa no vídeo, né, se precisar. Lembra que eu tô gravando tudo como aula só pra gente colocar no YouTube e ficar melhor, né? Bom, então imagina que eu tenho um exemplo aqui, quero calcular as raízes da seguinte função do segundo grau. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 6. Primeiro passo, vou identificar quem são os coeficientes A, B e C. O A, quem é o coeficiente A? É o número que multiplica o x ao quadrado. Tá aqui o x ao quadrado, quem multiplica ele? Tem alguém aqui? Ninguém. Se não tem ninguém, quem tá aqui? O 1, né? O B é quem multiplica o x. Quem tá multiplicando o x, galera? Menos 2. Precisa ter o sinal? Claro, viu? E o C? Cara, o C é aquele cara que tá sozinho, jogado às traças. Ninguém quer ele, não tem nenhuma letra acompanhando ele, que nesse caso aqui é menos 6. Bom, beleza, identifiquei A, B e C. Qual é o meu segundo passo? Calcular o valor do delta, tá bom? Como que eu calculo o delta, galera? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. Coeficiente B vale quanto, né? Menos 2? Então, menos 2 ao quadrado, eu coloco entre parênteses, tá? Menos 2 ao quadrado, B ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o A. Quanto que vale o A? 1. Vezes C, quanto que vale o C? Menos 6. Agora a continha. Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Então dá mais 4. Eu sempre multiplico esses três números de uma vez. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 4 mais 24, 28. Então o valor do delta é 28. Se você olhar aquele quadro anterior, que você deve ter anotado no seu caderno, o 28 é positivo. Se ele é positivo, essa função tem duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais diferentes. Beleza? Vamos ver quem são elas agora? Então eu descobri, se é positivo, se o delta é maior que zero, ela tem duas raízes. Mas quem são elas? O valor de um x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Ou substituir menos da fórmula o coeficiente b. Quem que é o b? Não é menos 2? Como ele é negativo, vou colocar menos 2 entre parênteses. Mais ou menos a raiz do delta. E o delta acabamos de calcular, 28. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. E o A vale 1. Então o x é menos com menos, mais. Aqui, se eu não me engano, foi o Carlos, né? Carlos, raiz quadrada de 28, existe um valor exato? Não tem. Quem tem é o 25, depois o 36. O que é que eu faço? Deixo o 28 ou eu simplifico. Nesse caso, dá para simplificar. Dá para simplificar como? Vamos deixar a raiz de 28, depois eu explico como que simplifica. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu vou tirar o x' e o x duas linhas. X' eu uso mais raiz quadrada de 28 sobre 2. X duas linhas eu uso menos. 2 mais raiz de 28 dá 30, certo? Nunca faça isso, tá? Ele está dentro de uma raiz.
Raiz quadrada de 28 é um número entre 5 e 6. Eu não sei exatamente quem é, mas é maior que 5 e é menor do que 6. Mas eu não sei exatamente quem é. Deixa assim. Deixa assim. Tá? Se fosse 5, 2 mais 5 daria 7, 7 por 2, 3,5. Pouca coisa é maior que o 3,5. Tá bom? 2 menos raiz de 28, 2 menos 5 daria menos 3. Menos 3 dividido por 2, menos 1,5. Tá perto do menos 1,5. Tá? Pode deixar isso aqui, não tem problema, tá? Esses são os valores da raiz. Se não tem raiz exata, deixa ele dentro dela. Daria para simplificar? Daria. Porque o 28, olha aqui, é 4 vezes 7. E o que é raiz quadrada de 4 é 2. Então o x' pode ser 2 mais 2 raiz quadrada de 7 sobre 2. O que eu fiz? Raiz quadrada de 4 é 2, ele sai da raiz. O 7 não tem raiz exata, porque é primo, deixa lá dentro. Dá para dividir por 2. Então o x1 aqui pode ser 2 por 2 dá 1, mais raiz de 7, que é a mesma coisa. Então tanto faz o x1' ou ser 2 mais raiz quadrada de 28 sobre 2, ou 1 mais raiz de 7, é a mesma coisa, eu só simplifiquei. O que eu fiz? O 28 eu tirei o fator que dava para tirar dentro da raiz, que era o 4, raiz quadrada de 4 é 2, dividi tudo por 2. E o x duas linhas, o que seria? 1 menos a raiz de 7. Pronto. Esse aqui é o valor de x1' e x duas linhas. No valor sem simplificar em vermelho, no valor simplificado de preto. Tanto faz. Ok? Certinho? Tirar da dúvida. Então aqui a gente calcula quem é o x1' e o x duas linhas. Mas o que esse x1' e esse x duas linhas significa para nós? O que são esses camaradas? Eles não são o zero da minha função? Eles não são a raiz? Então eles vão ser importantes para nós na hora de construir o gráfico. Nós vimos na aula de ontem, eu postei um videozinho de um professor, que a gente tem um gráfico, uma parábola, mais ou menos assim, ou seja, ela desce, 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 depois ela sobe. Ou então ela sobe, 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 e depois ela desce, se ela for com cavidade para baixo. Agora nós vamos fazer o que então? Uma receitinha de como construir uma parábola. E aqui fica bacana, tá? Vai ter um ponto que não vai dar para falar na aula de hoje, infelizmente, tá? Que é o ponto de máximo ou de mínimo, mas amanhã nós teremos 2 aulas e amanhã a gente fala bem sobre o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função quadrática, ok? Então bora lá. Como construir uma parábola? O que é uma parábola? É o gráfico de uma função de segundo grau. Viu que uma função de segundo grau é uma parábola? Já pode saber. Primeiro passo, coeficiente A. Você olha para ele. Tem 2 chances para o A. Se ele é positivo, se ele é maior que 0, ela é voltada para cima, tem concavidade para cima. Ou seja, ela é assim, ó. Se o A é negativo, se ele é menor do que 0, a concavidade dela é para baixo. Então, de olhar na cara dela, eu já sei se ela está para cima ou está para baixo. Eu olho o A. Se o A é maior que 0, positivo. Se o A é menor que 0, está para baixo. Pronto. Primeiro passo. Segundo passo, calcular o delta. Aquele danado, b ao quadrado menos 4ac. Tem 3 chances para ele. Ou ele é menor que 0, negativo, ou ele é igual a 0, ou ele é maior que 0, positivo. Um dos 3 vai acontecer. Beleza? O que é o delta menor que 0, galera? Ele não toca o eixo X.
Ou seja, se você tem um plano cartesiano aqui, ou ela está toda para cima ou ela está toda para baixo. A linha X aqui, que eu vou destacar de preto, ó, se o delta é negativo, ela não vai tocar o eixo X, ela não tem nenhum ponto de contato com ele, interseção com ele, com o eixo X, tá? Imaginando que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. No eixo Y ela vai encostar, sempre. No eixo X depende se ela tem raiz ou não. Se o delta é igual a zero, ela toca em um ponto. Ou seja, x e y. Ou ela toca aqui, ó, e tá para cima, ou ela toca e tá para baixo. Em um ponto só. Tocou aqui e voltou. Isso quando o delta é zero. Se o delta é menor que zero, ela toca em dois pontos, que são as raízes. Se a gente tivesse no Instagram e fizesse um Reels, dava pra fazer um remix, né? Eu ia colocar agora esse quadro de um lado e no outro quadro filmando, perguntando se era ou não, dava pra comparar, né? Lembrando o quadrinho, né? Eu não tá no Instagram, tá no YouTube, não tem um Reels aqui do remix, né? Mas vai dar certo. Quem sabe a gente faz um desse aí, né? Ó. Aí ela toca em dois pontos, ó. Ela cruza em dois pontos. Quem são os dois pontos que a parábola toca? Valor de x' e x duas linhas. Então, nosso terceiro. Calcular x' e x duas linhas. Quando houver. Por que quando houver? Porque se o delta for negativo, não tem, né? Calculou, esses são os pontos que vai tocar no eixo X. Quarto, calcular o vértice. E esse aqui a gente vai deixar para a aula que vem. Quem que é o vértice da parábola? É esse camaradinha, que vai ser ou o maior ponto ou o menor ponto que ela assume. Se ela está voltada para cima, esse é o menor valor que ela vai assumir em Y. Se ela está voltada para baixo, esse é o maior valor que ela vai assumir em Y. Ou seja, ele vai ser um ponto ou de máximo ou um ponto de mínimo. E aí vai resolver muitos problemas. Com função de segundo grau a gente vai fazer aqui, mas de várias funções, o ponto de máximo, o ponto de mínimo é muito importante na matemática. Uma função de grau maior, que a gente trabalha muito nos problemas reais, geralmente ela tem um ponto de máximo ou de mínimo global, local, e às vezes global, ou não tem um global, né? Às vezes tem só local, só numa região. Tá? A gente tem algumas técnicas que a gente estuda e trabalha isso, calcula a primeira derivada, a segunda derivada, coisa de que quem for estudar alguma faculdade da área de exatas vai trabalhar com isso na disciplina de cálculo. É lindo, é maravilhoso, tá? É algo muito bonito realmente que a gente trabalha lá. Não entra no escopo do nosso curso aqui com vocês, né? O objetivo aqui é bem mais simples, tá bom? Então hoje foi bem uma teorização da parábola, da função de segundo grau. Eu acho que com essa aulinha de hoje a gente cobriu tudo, com exceção do vértice. Amanhã a gente vê o vértice, constrói parábola e resolve o problema, galera. Amanhã é resolver lista, tá? A aulinha de hoje foi um pouquinho pesada, puxada, chatinha, mas vai valer a pena. Guarda, anota isso aqui, essa receitinha, anota aquele quadro anterior do delta, os coeficientes, que aquilo é muito importante para vocês, beleza? Um abraço, foi um prazer estar com vocês, galerinha do primeiro ano do ensino médio, Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Um abraço, galera, beijo no coração do professor Márcio, valeu!